Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a gente tem uma boa notícia aqui, que é muito boa se não fosse ruim. E eu vou explicar isso melhor no final do vídeo, depois que você tiver a par dos fatos. Mas o que eu avisava vocês, e a gente já vinha observando através dos gráficos, não com achismo, mas os próprios gráficos, que demonstravam a audiência da mídia decaindo ano após ano, está chegando em uma situação crítica. A Globo já não está dando mais para esconder, embora eles tenham ainda grande poder e muita manipulação. Tentem esconder isso e dizer que é um reinvestimento, não é você vender a sua casa própria e alugar ela de novo porque precisa. É um reinvestimento e nós mostramos todos os detalhes dessa operação, onde deixa claro que a Globo realmente está quebrando. E não é uma coisa apenas da Rede Globo, são todas as emissoras. Se você pegar os gráficos, meus irmãos, você vai ver que há um crescimento e uma queda entre comparações delas mesmo, ou seja, comparando uma emissora com a outra. Aí você vê uma aumentando, outra caindo, e assim vai a luta pela audiência. Mas quando você pega a audiência geral da grande mídia, você vai ver que só tem decaído, como se fosse uma ladeira, e não dá mais para segurar. É óbvio que se você comparar o crescimento com plataformas como o YouTube, é uma coisa surreal, simplesmente surreal. E o próprio Silvio Santos já falou sobre isso. Em uma live que ele fez, a gente até exibiu um pedaço aqui, ele falando que de fato quem vai tomar conta é as Big Techs. Ele fazendo uma live ao vivo, aí foi dito a ele, ó, Silvio Santos, você tá aqui, acho que foi até aquele Bates, né, aquele apresentador, e aí comunicou a ele, ó, Silvio Santos, tem pessoas de tal país assistindo você. E o próprio Silvio Santos, que entende tudo de mídia, disse, olha, isso aí era simplesmente impensável. Para você passar em tantos países assim, tinha que ser uma emissora muito grande. A Globo, se eu não me engano, era 32 países, que era, se eu não me engano, a quarta emissora maior do mundo. E mesmo a maior delas não tem cobertura no mundo inteiro. E hoje você está vendo que YouTube, Facebook, são plataformas universais. O mundo todo tem acesso. Então não dá para comparar uma coisa com a outra. Você vai assistir uma televisão, antigamente, aí você queria ver um vídeo de carro. Ah não, só sábado. Sábado tem o Vroom no SBT, tem o Autospot. Mas você queria ver agora. A mesma coisa acontecia com a dona de casa. Eita, eu quero ver uma receita, quero fazer alguma coisa nova na minha casa. Aí você tinha que acordar cedo para ver a Ana Maria Braga. Passou do horário, não tem mais. Então as pessoas aturavam isso porque não tinha outra opção. Era 4 emissoras: Rede Record, Bandeirantes, SBT e Globo. Isso é o que a maioria do povo tinha à disposição. Agora, meu irmão, você tá afim de ver um vídeo de moto, você digita aí. Tá afim de ver uma receita? Quer uma explicação sobre algum assunto, uma aula? Tem aqui. Então é uma televisão personalizada. E vou dizer mais, antes de a gente entrar na matéria. Os grandes anunciantes não vieram para cá porque quiseram. Quem veio para cá primeiro foi as pequenas empresas. E aí os grandes começaram a perder mercado e viram que, olha, o que é que esses caras estão fazendo que estão crescendo tanto? Naquela época que você podia postar tudo. Aí eles observaram que quem estava anunciando aqui na plataforma, e é questão de lógica, estava crescendo e estava vendendo mais. Aí eles vieram para cá e forçaram as mudanças de regra. As empresas de níveis globais vieram para cá e forçaram a mudança de regra nas plataformas. E grave bem isso, porque tem a ver com a explicação que eu vou dar, que a notícia é boa, mas ao mesmo tempo é ruim. Eu vou entrar no final desse vídeo e vou explicar melhor sobre isso. Mas, resumindo, os anunciantes perceberam que aqui eles poderiam ter o que eles sempre sonharam, o que eles tentaram inclusive fazer na mídia. Por exemplo, você queria vender panela, então eles colocavam o teu anúncio, eles te indicavam que colocasse o anúncio na parte da manhã e cobravam uma verdadeira fortuna. Eles diziam que na parte da manhã tinha mais donas de casa preparando a comida e iriam se interessar pela sua panela, pela sua faca, pelos seus produtos domésticos. Mas isso nunca deu muito certo, porque e o cara que está no escritório? E o cara que está de folga assistindo em casa e vai ver aquela propaganda ali e não vai se interessar pelo produto. E mesmo assim você estava pagando e pagando caro. Com a invenção do YouTube, o anúncio é personalizado, porque você tem um produto novo para vender, de sobrevivência, uma barraca, por exemplo, você vai oferecer justamente para aquelas pessoas que estão olhando o vídeo de sobrevivência. Você não vai mostrar o seu produto para quem está interessado em maquiagem, por exemplo. Então você pode personalizar a coisa. Isso se reflete em quê? Em maiores vendas. É óbvio que se reflete em maiores vendas. Então não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Aqui, de fato, é a plataforma do futuro. E aí, o resultado está aqui, nessa matéria, a gente vai acompanhar aqui. Silvio Santos teria pedido 1 bilhão para vender o SBT, diz o site. Matéria muito recente, de 25 de 12 de 2021. Aos 91 anos, Silvio Santos teria autorizado representantes a vender o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, mas teria encontrado dificuldades em achar interessados. O dono da emissora teria pedido 1 bilhão, segundo o site de notícias da TV.
O problema à venda do canal de televisão seria justificar o valor pedido sem o icônico apresentador e sem os anúncios da empresa do grupo Silvio Santos. O SBT é o Silvio Santos. O Silvio quer 1 bilhão para vender a TV. Mas quanto vale o SBT sem o Silvio Santos e sem as empresas do grupo que anunciam no canal? O modelo de negócio foi montado para vender os produtos de Silvio. Teria dito ao site uma fonte com acesso à proposta. A Constituição brasileira limita a 30% a propriedade estrangeira a grupos de mídia no Brasil, o que também seria um entrave à aquisição do canal. Já encerra a matéria. Claro, meus irmãos, tem que ter essa proteção aqui. A mídia sempre mete o cacete, né? A vontade da mídia é poder entregar tudo lá para fora. Mas uma televisão, ela é um meio de comunicação. Ela ainda é uma ferramenta de grande manipulação. Então você imagina que os caras que estão lá naquele país, especialista em pastel de vento, os caras vão e compram e começam a fazer propagandas pro lado político que eles estão apoiando. Todos os programas, todos os comentários, numa televisão com alcance como o SBT, imagina, meu irmão, aonde isso ia chegar. Então tem-se esse cuidado de limitar eles a 30%, deveria limitar a 0%. Se é nacional, tem que ser nacional. Mas começa assim, 30%, depois aumenta para 50% e depois libera. Agora, nos resumindo aqui a questão da venda do SBT, isso deixa claro, isso comprova o que a gente já vinha falando, a mídia como um todo está caindo, meus irmãos. Está caindo. Isso é graças a todos os despertos que se esforçaram, que compartilharam, que mostraram o que cada uma dessas emissoras vinham fazendo ao longo dos anos. Se hoje a gente tem o povo votando tão errado, tão alienado, levantando bandeiras de políticos como se fossem super-heróis, é graças à mídia, que trabalhou e muito para que isso acontecesse. E infelizmente, é agora que eu digo que essa notícia poderia ser boa, né? A queda da grande mídia, que sempre trabalhou contra o povo, seria bom se não fosse ruim. Porque eles não vão desaparecer, meus queridos irmãos. Eles não vão. O que vai acontecer é que eles estão entrando aqui. E como consequência, mandando aqui também. Não só nesta plataforma em si, mas em todas elas. Estão dobrando as legislações, estão criando cada vez mais lei. E isso vai se intensificar com a volta do possível governo esquerdista no Brasil. Veja que está acontecendo no mundo inteiro. Foi lá na Argentina, agora lá no Chile. Eles colocam a direita entrega tudo. O povo vê que só aumentou os preços, que só quem está ganhando dinheiro é quem já é rico. E aí o povo volta para a esquerda. Não, a esquerda representa os pobres. E aí eles criam novas dívidas para que depois a direita venha e possa justificar a entrega do país inteiro para os grupos financeiros. Isso sempre foi assim. E nós é que não percebíamos. É triste eu ter que dizer isso. E inclusive eu sempre lembro daquela cena de Matrix, onde o traidor quer voltar para dentro da Matrix. E a gente lembra inclusive de frases de outros sábios que passaram por esse mundo, que a ignorância é uma benção. E a pessoa pensa, nossa, que frase absurda. Se você não parar para pensar, ser ignorante é uma benção? Claro que é. Porque você não percebe essas coisas. É mais fácil de você se alegrar. Ou seja, é mais fácil de você entrar na Matrix. É mais fácil você se iludir. É exatamente isso que acontece. As pessoas se iludem com mais facilidade. Já você que está desperto, meus irmãos, ainda quando vê uma boa notícia, quando você vai olhando, quando você vai analisando, você vê que não é tão boa assim. É triste isso, porque o mal, aqueles que propagam o mal, eles estão sempre se reinventando. Eles não se limitam e nem sequer se declaram como maus. A gente foi acostumado em séries, em filmes e tudo que a própria mídia podre passou para nos alienar, para criar os famosos estereotipos. O mal se declara mal mesmo, mas no mundo real isso não acontece. Quando você começa a pesquisar as piores ditaduras, quando você começa a analisar os piores grupos que fazem o mal, não vou dizer o nome, que começa com T, né, e termina com uristas, não vou falar a palavra, mas você sabe do que eu estou falando. Esses grupos, eles nunca colocam, somos os perversos, os mauzãos, os diabões, não. Eles colocam lutadores pela liberdade, defensores da justiça, e etc, e etc. E são os piores, são os mais sanguinários, os mais tiranos que você possa imaginar. Mas nenhum levanta de fato a bandeira do mal. Então, resumindo, é uma luta contra um inimigo invisível. Você sabe que ele está lá, mas ele não se apresenta frente a frente com você. Muito pelo contrário, às vezes ele fala e faz coisas que parecem ser seu parceiro. E ele inclusive diz que é teu parceiro, que é pro teu bem. Não é você ver aqui mesmo eu rodando nas estradas, não é o radar eletrônico, a lombada eletrônica para te multar. E é dito que é para que eu não acelere, para minha segurança. Mas ao mesmo tempo você vê diversos buracos na estrada. Então como assim? É para me multar pro meu bem e ao mesmo tempo permite que o buraco fique ali fazendo aniversário. Para onde vai os milhares de reais que a gente paga em PVA? Então você vê que, embora eles falem isso que é pro seu bem, na verdade o que eles querem é arrecadar.
Você vê que nessas áreas onde tem essas lombadas, né, muitas vezes em lugares desproporcionais, o que gera é mais acidente. Às vezes mal sinalizado, não tem placa, as pessoas freiam de repente, gera acidente. Esses dias eu andando aqui no centro da cidade, precisando, né, da guarda municipal ali para orientar o trânsito, não tinha um. Estavam todos nos pontos estratégicos esperando alguém passar sem cinto, alguém entrar sem dar seta para aplicar a multa. Enquanto o trânsito mesmo que realmente precisava de orientação, precisava dos agentes de trânsito, não tinha. Então quanto mais a gente vai ficando desperto, meus irmãos, a gente vai vendo que o que o sistema fala, na verdade é tudo mentira. A coisa não é feita para te proteger, a coisa é feita para arrecadar. Outro ponto aqui perto da minha cidade Encruzilhada, as pessoas estão com medo de diminuir a velocidade ali. De madrugada, tem assaltante que está ficando escondido ali. Quando os carros diminuem, eles com os carros alienados dele aceleram, não estão nem aí pro radar, chegam na pessoa, rendem e roubam o carro. Isso acontece em diversas partes do Brasil. Esses radar eletrônicos, principalmente de madrugada, só servem para facilitar assalto. Aí eu pergunto a você, as autoridades não sabem disso? É preciso vir eu, um caba velho lá de nós, falar isso aqui? Será que todas as mentes pensantes e brilhantes desse país não perceberam isso? Apesar das estatísticas, apesar das próprias denúncias das pessoas, das queixas nas delegacias? Será que é preciso vir o Davi falar isso aqui? Então você vê que o interesse sempre é outro, meu irmão, sempre é obscuro. Isso acontece em todos os setores, por isso é que eu estou te dando esse exemplo. Então com essa venda aí do SBT, não pense que a manipulação vai acabar, muito pelo contrário. Eles estão vindo para cá e censurando a verdade verdadeira. Essas televisão, por exemplo, um programa do SBT aqui, ele mostra pessoas sendo alvejadas, eles mostram pessoas sendo agredidas. Se eu pego a mesma imagem e faço um react aqui, eu tomo strike. Eu tô fora das regras, mas eles são a mídia, eles podem. São tratados com diferenças. Eles inclusive queriam tirar o nosso selinho, esse selinho que tem aí no nome, Encarando Sobrenatural. Não tem um selinho de verificado? Eles queriam tirar. Só quem ia ter isso era artista. Foi que vocês que assistiram o canal, não deixaram. Começou todo mundo a falar contra, eles viram, não, o pessoal tá muito revoltado, deixa quieto. E é aí que eu reforço o meu pedido, que você passe esse vídeo adiante, que você comente sobre isso. Ah, mas me chamam de chato e de louco. Meu irmão, ser chamado de louco por outro louco só mostra que você não é. Se você estivesse compactuando da mesma loucura dele, ele não consideraria você louco. Então se você tá desperto e sabe que o cara tá ali pirado, e você tenta acordá-lo, despertá-lo, trazer ele para a realidade, e vai ser chamado de louco por isso, você está no caminho certo. Então compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Se você quiser e puder, adquira um dos nossos produtos lá na Hotmart. Você vai saber toda a história do nosso Astra Christine, que está sendo turbinado nesse momento. Vai ficar top, família. Até radiador de óleo o carro vai ter. Vai ficar top, coisa que você não vê na maioria dos projetos turbo. E no nosso vai ter. Então logo mais eu vou estar trazendo imagens aqui dessa preparação. Você vai ver tudo passo a passo. E você que quiser, você compra lá pela Hotmart. Você pode dividir no seu cartão de crédito, inclusive. E ao escolher um dos produtos, você ganha de 1 a 3 números para participar gratuitamente do sorteio desse carro, tá certo, meus irmãos? Você vai comprar o produto e ganha os números gratuitamente. Então é isso, meus irmãos. Eu vou encerrando por aqui. O link está aí na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus. Não deixa de falar o que você sente, sabendo que o SBT vai mudar de dono. Como você vê essa queda da grande mídia. Deixa aí como você vê tudo isso. A gente fica por aqui. Um abraço e tamo junto.